Só para darem uma olhada aqui na fachada da instituição. O rei da microfonia, porque eu já estava presente. Mas então aqui é a fachada da instituição, né? Fica na Avenida Brasil, na Avenida 20, do Centro Institucional Alberto Garaçaranha, que é uma instituição da Marinha, que forma o pessoal da Marinha Mercante. Né? Muito bem. Aqui eu achei na internet a turma de formandos de 1989, né? Da qual eu tenho orgulho de fazer parte, tem aqui os nossos queridos integrantes que estão aqui, né? Vieram me prestigiar. Inclusive, o comandante Maduro, né? Maduro também. Esse abraço estava adiado há muito tempo. Então, é uma iniciativa do jornal americano, é um jornalzinho lá dos alunos, eles colocam as turmas, né? Então, os vossos nomes estão aqui, meus caros colegas, certo? Quem é esse cara? Quem é o Marcelo Pereira Martins? Né? Então, me formei, né? Eu sou oficial superior de máquinas, né? E aconteceu uma coisa na minha trajetória de vida que eu nem sei explicar direito, pessoal. Eu embarcava, comecei lá na antiga Fronave, que hoje é Transpera, eu embarcava há alguns anos. Daqui a pouco eu parava, porque eu tinha uma necessidade muito grande de estudar, de alcançar, digamos assim, desenvolvimento acadêmico também. Então, a minha vida até digamos assim, até 2018 foi assim, né? Embarcava, estudava, embarcava de novo, fazia pós-graduação ali, pós-graduação aqui. Em 2018 eu encerrei, né? Então, digamos assim, que de 31 anos que eu estou completando de trabalho, uns 18 foi na atividade marítima. Certo? Só para vocês conhecerem. Então, agora eu estou fazendo o doutorado, né? Graças a Deus passei. Fiz o mestrado em Linguística Aplicada, Línguas para Fins Específicos. As pessoas estão me perguntando, ô Marcelo, o que é aquilo ali que está ali? LINF? Né? Você não botou a explicação e tal, né? Então, Línguas para Fins Específicos. Né? Existem outras denominações, inglês para fins específicos. Né? Tem algumas características. O profissional precisa do inglês, né? Como uma ferramenta para comunicação. Né? Ele precisa trabalhar com o mínimo da estrutura gramatical do idioma. Ele precisa também dominar o vocabulário. Muito bem. Então, em 2018 eu estava aqui, pessoal. Cadê? Eu estava só com a graduação. Eu falei, não é possível, eu estou voltando, já tinha feito a graduação. Terminar a graduação do anicinho. Eu falei, não, eu tenho que colocar isso para frente. Então, dei um sprint, né? De 2008 para cá, fiz o curso de formação de teste de preferência na PUC do Rio de Janeiro, especializado na área naval, offshore e engenharias, né? E aí fui embora, né? Então, atualmente eu estou trabalhando com a linguística cognitiva, sistemas de representação em simuladores, né? Do ponto de vista da linguística. Mas isso é um ponto bem complicado, ainda estou bem no comecinho ainda. Mas muito bem. Tá. Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei nessas 6 embarcações. Vamos lá, rapidamente. Esse aqui, cadê ele? Esse aqui é esse aqui é do navio tanque Curiaé, né? Quando a gente se forma lá na Escola de Mercante, a gente se forma e vai fazer o que nós chamamos de praticagem, né? Se fosse um período de estágio, que agora é 1 ano, né? Passou para 1 ano, mas na nossa época eram 6 meses. Então eu fui para cá, né? E aí quando eu cheguei, cara, marinheiro de primeira viagem, né? Cheio de mala pra caramba, tinha uma bolsa só de fita cassete, meu rádio, ó, era desse tamanho, rádio JVC. E aí tiveram que baixar lá o guindastezinho, né? Aquela pau de carne, para subir, né? Todo cara de primeira viagem faz isso, cara, certo? Aí quando botou no convente, veio o meu subchefe falar comigo. Aí eu, né? Legal, a gente comecei a falar, o negócio é o seguinte, trata de botar o macacão, vai para a praça de máquina, eu sou babá de maquinista novo. Foi assim, né? Depois nós ficamos amigos, né? O chefe é o Gastão da Silva Pereira, ou talvez alguém aqui conheça, né? Mas essa foi para eu entrei em desespero, né, pessoal? Mas depois a coisa vai
coisa vai desenvolver. Então, comecei aqui no Muriaé, como praticante de máquinas, depois eu fui segundo oficial de máquinas nesse outro petroleiro no Marim. Tá? Ainda não está esperto, eu passei pelo Carangola. Depois aí eu desembarquei, fiz faculdade de letras, depois voltei para o offshore. Eu fiquei durante 8 anos no offshore. Estive na Coreia do Sul, na construção do top coral do Atlântico, o top estrela do mar, pelo oceano. Né? Estive na bandeira norte-americana na Hornbeck Offshore. Né? Trabalhei lá com um chefe comandante americano. Eu era o primeiro oficial de máquina nessa ocasião. Tive uma passagem pela CBO. Eu chefiei aqui já chefiando pela CBO, passei alguns anos na Companhia Brasileira de offshore, onde eu tirei do estaleiro o Tiramos, né? Tiramos a tripulação, o CBO Atlântico, né? E também trabalhei na bandeira da Malásia com a Armada Tuá 104, mais uma empresa da Manada. Beleza, vamos lá, essa trajetória aqui. E em 1994 eu estive na locagem dos navios petroleiros da Fronac, naquela época. Esse é o Arabian Shipbuilders Repair Yard em Bahrein, né? Sucursão do estaleiro Lisnave. Né? Eu estive aqui eu fiquei 8 meses. A gente chegou com o navio e para mim foi uma coisa monstruosa. Eu era segundo oficial de máquinas, bem novinho. Né? Eu falei, meu Deus do céu, quando nós entramos no dique, tinha uma proa completa de um navio de mais de 200 metros, 280 mil toneladas de porte bruto. Tinha uma outra proa novinha lá esperando, só para cortar e botar outra proa. Uma experiência. Então aqui foi a minha experiência, digamos assim, bem cosmopolita, né? Ou seja, tinha todo tipo de gente, todo tipo de mão de obra de todos os países trabalhando, e foi nesse momento, em 1994, que eu despertei para o inglês para fim específico. Eu nem sabia o que era inglês para fim específico, né? Mas eu sabia que usar o inglês, né? Usar o inglês para o entendimento profissional, para fazer equipamentos funcionarem e até para que não ocorressem acidentes, foi o que me despertou aqui, com 23 anos, uma coisa assim, tá? E aí sim, aqui eu botei aqui uma tradução feita pela professora Marcela, minha orientadora. Diga-me para que você precisa do inglês. Eu te direi que inglês você precisa. Tradução da professora Marcela, de Hutchinson Waters, página 52. Tradução minha aqui, mas não é minha, da professora Marcela. Tá? Então, e a professora Marcela também nos ensina aqui mais alguma coisa. Diferente dos cursos de inglês geral, a proposta da abordagem de línguas para fins específicos é propiciar os voltados às particularidades dos aprendizes, né? Onde a plena consciência do porquê e do para que a língua está sendo estudada. Então, nós queremos colocar equipamentos em funcionamento, nós queremos descrever equipamento, queremos descrever navegação, queremos descrever rotas, queremos interagir com os nossos pares que são estrangeiros, dentro da população estrangeira. Então aquilo me fascinou e foi uma grande trajetória até que eu chegasse aqui ao doutorado. Bastante luta, mas graças a Deus estamos aqui. Então, o meu trabalho de mestrado, de origem civil, ele teve como passos essa espécie de escadinha. Né? Então eu vou dar uma passada rápida para vocês conhecerem, para não tomar muito tempo também. E aí a gente pode conversar, pode vir para cá para a mesa, né? Podemos falar sobre o Rio. Né? E eu sou muito grato também ao Centro de Instrução Grande Graça Aranha, né? Eu vou fazer da professora Valéria, que é professora do Magistério da Marinha, vou fazer uma portadora dos meus agradecimentos, né? Certo? O professor Luiz Fernando também. Né? Então, sou muito grato porque eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, de países importantes, né? Vim para o interior. Isso, Paulo. Fala essa parte da gratidão. Sim. Fala, porque esse aqui eu vou filmar uma coisa especial. Então, deixa eu voltar aqui. Voltei. Essa precisa. Vamos lá. Então, eu faço
portadores dos meus agradecimentos ao Centro de Instituição Grande Graça Aranha, professor Luiz Fernando, que é professor do Magistério da Marinha, professora Valéria Oliveira, professora do Magistério da Marinha, atuando lá no SEAG, no EFON, tá bom? Quer ver, dali vem a minha trajetória desde 1926 de janeiro de 1987, os senhores lembram? Quando nós fizemos lá? Certo? Isso aí. Então, sou grato por extensão também, porque eu fui autorizado a fazer pesquisa, foi para a turma de 2020, né? Tive autorização, termo de autorização institucional, tudo bonitinho, né? Passamos pelo Conselho de Ética, então eu tive o apoio da instituição nesse sentido, que eu pudesse realmente fazer uma pesquisa de campo com o terceiro ano de máquinas. Tomei o cuidado de fazer a pesquisa, aí os meus alunos talvez até vão sorrir agora. Fiz a pesquisa depois da última prova, quando já tinha todo mundo passado, né? Porque senão isso interfere na minha pesquisa, né? Senão eu ia falar assim, não, vamos colocar qualquer coisa aqui. Eu ia falar, todo mundo já passou, certo? E aí agora a gente vai fazer então a pesquisa de campo, que é o quê? Eu desenvolvi, digamos assim, ou desenvolvemos, né, pessoal, um estudo de análise de necessidades, tá bom? Para que a gente pudesse ter uma espécie assim, de termômetro do terceiro ano de máquinas, que foi o foco da minha pesquisa, tá, pessoal? Muito bem. Então, introdução dos objetivos, questões de pesquisa. Então, vamos fazer uma passagem aqui, né? É que eu botei aqui, ó, aqui foi com madruga, ó, eu não esqueci daqui do ataque náutico aqui. A Marinha do Brasil mudou o seu logo, né? Aqui é a heráldica, não sei se vocês conhecem esse termo, heráldica, né? Lá da EFON e da Marinha Mercante. Na verdade é da DPC, né? Na verdade é da DPC, mas tudo bem. Então, o tema, proposta de análise de necessidades, nós queremos saber o quê? Quais eram os lacks, wants, esqueço um sempre, me ajude. Needs, lacks e wants, né? Os alunos de lá. Então, esse foi o tema. Motivação pessoal, já falei alguma coisa por aqui, e também eu olhava para o espelho e dizia assim, olha, você tem que buscar novas áreas, você tem que trabalhar a sua prática docente, não é? Você está formando pessoas, então isso às vezes a gente olha para a garotada e tal, mas são aprendizes, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Então lá fui eu, né? Motivado também. Eu conheci através da professora Marcela a questão da formação dos professores, que ela, digamos assim, né? Já trabalhei com isso há muito tempo também, e essas foram as principais motivações, né? Pensar a minha própria prática, melhorar a minha produção acadêmica e, por que não dizer também, trabalhar com a parte de formação de professores. Muito bem. Profissional que eu digo aqui, a minha motivação profissional foi e sempre será com relação à minha condição de professor, né? Tá bom? Então, eu tenho um texto aqui, nós vamos falar rapidamente. Bem, sim, eu fiz questão de comentar esse acidente do meu trabalho, porque ele foi muito importante, né? O caso do Scandinavian Star, muito importante, porque a partir desse acidente, que ocorreu em 1990, né, 4 de maio de 1990, foi que surgiu o Standard Marine Communication Phrases, né? Ou seja, as frases padrão marítimas, né, para comunicação a bordo, que eu estou desenvolvendo nesse momento um trabalho com alguns colegas nossos aqui, oficiais de náutica, que estão fazendo curso lá comigo. Aí eu editou um documento, né, lançou um documento, teve a reunião do comitê lá, etc. E aí surgiu um documento com a fraseologia padrão, 1992, a fraseologia padrão marítima. E eu fui desenvolvendo, com o passar do tempo, uma abordagem, dentro da abordagem de LIF, mas uma combinação de metodologias para que a gente pudesse treinar essas frases, né, pessoal? O pessoal está ali comigo nessa. Muito bem. Então, nós sabemos que um acidente dessa monta não acontece por uma razão só, mas ficou evidente isso aqui, ó, digamos assim, um domínio fraco do inglês, né?
A tripulação era portuguesa, não é? O restante da tripulação. Quem estava no comando era norueguês dominava o inglês, mas eles não conseguiam fazer treinamentos de segurança a bordo porque os portugueses e outras nacionalidades que estavam lá não sabiam falar inglês, não tinha uma fraseologia padrão, não tinha nada, né? Então aconteceu esse acidente aí com várias causas, uma delas, né, a impossibilidade de comunicação em língua inglesa, né, que é uma das línguas oficiais da Organização Marítima Internacional. Muito bem. Então, pensamos em introdução, fundamentação teórica, metodologia, contexto do ensino de inglês do SEAGA. A gente conta um pouco de como é, porque isso não foi o foco do trabalho, né? Mas, enfim, eu tive uma necessidade muito grande, eu não pude me estender, porque eu sempre tive uma certa noção de que, um certo entendimento, melhor dizendo, que não se conhece muito as escolas americanas aqui fora, digamos assim, né? Então eu tinha muita vontade de demonstrar, né, até mesmo para atrair pessoas que quisessem fazer parte, mas isso poderia tomar grande parte aqui do trabalho. Então essa parte aqui a gente passa um pouco mais rápida. Fizemos uma pesquisação, né? Trabalhamos com questionários, trabalhamos com análise de documentos, trabalhamos com várias coisas. Revisão da bibliografia que tem lá no SEAGA, certo? Nós temos uma bibliografia boa lá, com certeza que temos. Algumas coisas mais atualizadas, outras menos, como é comum. Mas o que a minha pesquisa revelou foi que, por exemplo, a gente tem livros como, por exemplo, Cambridge English for Engineering. Aí você tem um capítulo que é engenharia civil, né? Você tem um ou dois capítulos que são de engenharia mecânica, outro que fala um pouquinho de navio, mas há uma lacuna realmente de materiais da forma que nós entendemos. E pela questão da minha dupla formação, né? Eu sou chefe de máquinas e também sou formado em letras e agora no doutorado, isso me deu uma solução e um problema. Deu uma solução pela experiência, por saber o que é preciso, por saber descrever os processos. Mas tem outro problema que às vezes, se você mergulhar demais num lado só, você precisa ter contato para não fugir da língua inglesa. Né? Muito bem. Isso aí. Objetivo, já falamos até aqui, que foi proceder uma detalhada análise de necessidade do corpo discente do terceiro ano de máquinas, que nós lecionamos lá. A primeira disciplina é Inglês Técnico 1, né? Que antigamente os sumários, do jeito que os sumários estavam, né? A gente acabava dando muito mais uma aula de aspectos de engenharia ou elementos de máquinas em inglês. Então esse trabalho proporcionou que a gente trabalhasse também o desenvolvimento linguístico, né? Não que a gente não tivesse vontade de fazer isso, mas foi o problema que eu falei. Eu sendo de máquinas e tendo influência na língua inglesa, se eu não tomasse cuidado, eu ia falar só de equipamentos em inglês. A gente tem que mostrar a estrutura, o vocabulário, né? E isso é bastante importante, né? E também vai daqui um agradecimento, os alunos que estão aqui são portadores desse agradecimento, porque são eles realmente que desenvolvem os profissionais, né? Os profissionais de educação. Se você olha para eles, os alunos que são profissionais, se você presta atenção, se você interage legal, e se você faz uma reflexão sobre a sua própria prática, você deslancha, cara. Faz um vínculo maravilhoso, né, pessoal? Então, esse foi o objetivo principal, e a gente teve outros objetivos, como, por exemplo, pensar em escrever, né, em escrever e publicar não só esse trabalho, mas futuramente livros didáticos, certo? Para que a gente possa oferecer a esse público. Esse trabalho jamais teve a pretensão de esgotar o assunto, né? Esse trabalho leva os nossos estudos, os nossos achados um pouco mais adiante,
quem sabe até para estimular que outros nos critiquem, né? Façam uma crítica consistente e levem esse trabalho mais adiante, se Deus quiser. Né? Tá? Então, o objetivo principal é a análise das necessidades e encaminhamentos futuros podem ser confecção de material, formação de professores, né? Aí você tem aqueles desdobramentos. Aqui, Marcelo, estou me lembrando muito da professora Janaína, muito. A professora Janaína Cardoso, né, que fez parte da banca, que é diretora do Estudo de Letras, e que fez observações maravilhosas, né? Uma pena a professora Elza não poder estar aqui, né? Mas ela mandou uma mensagem, mas a gente vai falar com ela depois. Muito bem. Foi com a Marcela que eu aprendi que há uma demanda, né? Há uma necessidade de formação de professores de línguas para fins específicos na universidade. Eu tive o prazer enorme de ser professor substituto aqui da UERJ durante quase um ano, né? Trabalhei com a graduação. Poxa, olha que abuso, Marcelo. Eu fui professor da disciplina que você é, né? Como é que se diz? A expert, né? Olha, eu fiz de tudo para não te decepcionar, tá? Então, foi uma experiência maravilhosa com a graduação. Não sei se foi o pessoal do terceiro, quarto período. Então, eu levei alguns materiais de lá, mostrei alguma coisa da prática, eu fiquei muito empolgado, trabalhei com os textos que a Marcela me direcionou, né? Me apresentou, e foi uma coisa maravilhosa. E foi aqui na UERJ que eu tive a noção de que há realmente um campo, né? Há realmente uma demanda de formação de professores de línguas para fins específicos. Bem, as questões de pesquisa, como desenvolver as ferramentas, e eu confesso que no início eu achava que talvez não a única, mas a principal, a mais importante, fosse o questionário, e depois, durante a pesquisa, esse universo se expandiu, né? Porque houve a análise dos documentos, porque o nosso setor de marinha mercante é extremamente regulamentado justamente por isso, pessoal. Vocês viram um acidente, né? Então, a cada acidente, tem a reunião do comitê lá da IMO, novas regras surgem, novas necessidades surgem, e o SMCP, que é a fraseologia padrão de marinha mercante, surgiu depois do acidente com o Scandinavian Star, não é? Então, até houve uma discussão no campo metodológico. Mas como é que a gente vai falar dos WOMPs, né? dos alunos, porque o setor é muito regulamentado, existem muitas prescrições, mas acabou que houve uma oportunidade de ouvi-los também, mas nós não podemos fugir, né, dos cursos modelo, do que nós temos como recomendação da IMO, que é um órgão consultivo, isso aprendi com o Amadeu, foi ele que me ensinou, o professor Amadeu, sobre IMO e tal, ele é muito fera nisso, né? Aprendi com ele, fui aluno dele, né? Foi maravilhoso, e aí aprendi um órgão consultivo, e aí entra na estrutura, aí eu vou falar com o professor Nery agora, entra no sistema jurídico brasileiro, né? Abaixo da, vou tentar aqui, né? Abaixo das emendas constitucionais, né? Uma coisa assim, abaixo da Constituição, das emendas constitucionais, e aí eu estou dando um chute na área que não é minha, tá pessoal? Só para dar uma passada aqui na força dessas coisas aqui para nós, no nosso setor, tá? Isso aí. Vamos lá, a gente já está... Então, línguas para fins específicos é uma abordagem que te dá a oportunidade de trabalhar com communicative approach, né? Task-based approach. Então, não há assim, digamos, pelo menos de uma forma mais geral, né? Não se fala assim num método, né? É uma abordagem, como eu já falei aqui, que tem o objetivo de ser profícua para profissionais, né? É uma ferramenta da comunicação, mas não é somente isso, é só porque nós temos um tempo curto aqui, né? Mas que pode, dentro dela, dentro da sua prática, te dar a oportunidade de trabalhar com outros métodos, tá? Mais ou menos o que está aqui. Então, os participantes, eu entrevistei docentes, entrevistei alunos, né? Então, aqui na nossa obra tem uma relação lá respeitada a ética, respeitada
a preservação da identidade das pessoas. Então, nós entrevistamos pessoas sim, tá? Tivemos, então, como instrumentos de análise de necessidade, análise de documentos, o próprio questionário, as entrevistas, mas tudo que você faz no campo, em termos de línguas para fins específicos, na verdade, você está fazendo também, não é? Você está fazendo também análise de necessidade. Você está tentando entender aquele grupo de alunos e está tentando, dentro do que a lei, a legislação internacional nos permite, você está tentando melhorar cada vez mais a qualidade do teu ensino, para que quando essa pessoa chegar a bordo de náutico de máquinas, saiba utilizar de forma precisa para a sua profissão, para a sua segurança, o inglês. Tá? Aqui já passamos para a fase de resultados, para a gente finalizar a nossa apresentação. Trabalhamos com algumas escolhas temáticas, né? Daí eu preparei aqui. Não tem como, né, você não tem mais como você não falar do uso da tecnologia em sala de aula, né? Foi um dos temas que a gente escolheu, e temos recursos, tem uma discussão no livro sobre tecnologia, recursos institucionais, né? Hoje em dia nós já temos o ChatGPT, né? Temos a simulação, então isso vai, como é que se diz, potencializar ainda mais essa discussão. Tem coisas que vieram para mudar em termos de tecnologia, em termos de abordagem, e vai mudar mesmo. A gente tem que saber como que a gente vai discutir isso em sociedade, né? Então, tecnologia de informação e comunicação e recursos pedagógicos. Não adianta você usar só um recurso pedagógico sem ter o recurso institucional, desculpe, sem ter um projeto pedagógico consistente, senão você está levando para a tecnologia, está reproduzindo práticas que seriam já ultrapassadas. Perfeito. Muito bem. A prática em sala de aula, né? Nós temos uma convenção, a convenção STCW, Standards of Training, Watchkeeping and Certification, né? Então ela menciona o inglês, menciona uma série de provisões nela, e aí temos assim, muito rapidamente aqui, temos a convenção STCW, que fala das competências que as funções dos marítimos devem ter. Só que tem o Model Course, que é o curso modelo da M3.17, que ele vem praticamente, é um documento consultivo que fala do início ao fim de língua inglesa, né? Posso mostrar aqui. E depois, para cada competência, você tem um curso modelo, Model Course, né? Que mais especificamente que nos interessa foi o Model Course 7.04, 7.03 e outros, e assim vai, que falam de máquinas, né? Em geral. Então, na verdade, a professora Valéria está aqui, a professora Laura, infelizmente não pôde comparecer, mas é uma pessoa que a gente tem um diálogo também muito importante a respeito da reflexão acerca da prática em sala de aula, né? E dos textos seminais da área. A gente vê que o professor, né, ele trabalha como analista da língua, né? Porque ele vai ter que trabalhar a língua inglesa como uma ferramenta, ele não vai trabalhar toda a língua inglesa, né? E aí eu falo um pouquinho de gramática também. Preparador de material de apoio, porque há uma escassez. Não é que não haja materiais, pessoal, não há um material onde você possa achar, por exemplo, vários capítulos que falem sobre máquinas, por exemplo, né? Ou outros assuntos. Né? Então, há uma certa escassez de materiais nesse sentido. Mediador, eu usei o termo mediador, mas a questão é a transdisciplinaridade, né? Que surge. É necessário que o professor de inglês aprenda com os alunos, que já estão quase no final do curso, já estudaram muitas matérias técnicas,
é necessário que o professor tenha a visão que ele precisa ir lá no professor de sistemas elétricos, não é? E nós como professores de línguas para fins específicos, nós somos muito interessados em transformar conceitos, né? Absorver conceitos e preparar aulas que o aluno diga, não, agora sim, agora eu estou comunicando, agora eu tenho o que eu esperava. Tá? A gente botou aqui. Muito bem. Materiais de apoio na sala de aula, e eu diria até que, dentro desse contexto da Organização Marítima Internacional, da forte regulação que tem o nosso setor, eu acho que é de extrema importância que a gente tenha um material que também leve isso em consideração, apesar de que nós trabalhamos lá com os oficiais de náutica de máquina já há muito tempo, já temos essa noção, já fazemos isso, mas eu acho que vale a pena discutir mais, né, a prática docente dentro desse contexto e vários contextos. Aqui eu já vou passar um pouco mais para essa parte aqui. Então, eu estudei a Convenção CCW, o máximo que eu pude, eu li todo o Model Course 3.17, e eu tentei fazer um quadro, mas o quadro ainda ficou grande, né? Então, você tem o SCCW, e ele indica, vou falar rapidamente. Então, a Convenção CCW é uma convenção que estabelece competências para cada função. Depois você tem o curso modelo, é uma responsabilidade para mim, meu professor está aqui comigo, ele está aqui, responsabilidade. Qualquer coisa ele, ops, né? Tudo bem. Então tem um curso modelo que menciona os sumários, menciona a bibliografia da língua inglesa, ele fala naquele padrão, que eu esqueço a sigla, sempre esqueço a sigla, naquele padrão europeu, CFS, isso foi interessante achar que ele menciona aqueles padrões de Cambridge, né, aquela intermediário, básico, intermediário e tal, foi interessante, né? Eu não sabia disso até que eu fizesse essa pesquisa, né? Aconselho bibliografia, fala da prática pedagógica, menciona duas vezes a abordagem ESP, né? Seria, digamos assim, a versão em inglês, English for Specific Purposes, né? Da língua para fins específicos, etc. Tá? Então, dali, ó, eu cortei aqui, gente. Desculpa, não ficou legal, mas imagine que aqui é o Model Course 3.17 e vem para cá. Uma parte geral do curso. Seria uma parte que menciona, digamos assim, tá? Diretrizes, assim, o aluno, não é? Quando ele inicia, ou quando ele vem para funções, digamos assim, mais subalternas, pode ser que ele tenha problemas ainda de estrutura, de aquisição de estrutura da língua. Então, ele fala alguma coisa disso. Depois ele vem para a seção 1, que ele considera o inglês geral, ou seja, tem que ter uma base, né? Uma base semântica, uma base gramatical, uma base sintática, né? Para que ele possa aprender. Mas você, de que nível, qual é o nível de acordo com o CFR, você precisa, não, nós temos os trabalhos seminais que nos dizem que você pode trabalhar com abordagem para fins específicos, seja qual for, digamos assim, o nivelamento, né? Bom, a seção 2 já é o que eles chamam de Specialized Maritime English. Aqui eu tenho General Maritime English, que na verdade eu compararia, tá? Uma comparação minha, não estou aqui lançando mão de nenhum outro apoio, nenhum outro suporte teórico. Estou dizendo que me lembra muito, não sei se vocês vão concordar, mas me lembra muito o Marlins English, porque ele tem elementos de bordo e tem uma preocupação grande com a estrutura, com a interação e tal. Mas isso é uma opinião minha, tá? Agora, o SME, né, ele se divide na parte 2.1, que é náutica, se não me engano, parte 2.2, que é máquinas. Então, para oficiais, você tem que ter fluência, né, e seria o nível
intermediates, né? Nível intermediário para oficiais. Os oficiais têm que ter uma certa fluência. Agora, como você vai obter isso? Como você vai desenvolver isso? Carga horária, né? Se a autoridade marítima local tem estrutura, isso é uma pesquisa que eu não fiz. Eu identifiquei isso aí e, graças a esse trabalho, eu mesmo pude compreender melhor, tá? Pude compreender melhor como é séria essa questão do inglês marítimo, tá? E aí, nós temos aqui, olha só como é complexo, há desdobramentos. Essas nomenclaturas elas não aparecem no estudo de inglês para fins específicos da universidade. No meu capítulo de fundamentação teórica, eu tentei fazer, né, Marcelo? Tentei fazer uma aproximação, Marcelo me ajudou muito. No início ficou meio confuso, mas nós conseguimos fechar um capítulo teórico, onde eu comparo as tecnologias lá, né? As tecnologias que eu digo, de inglês para fins específicos, como tem aqui, né? Specialized Maritime English. General Maritime English, olha, é geral ou é maritime, né? Então a gente foi aproximando essas partes. Eu até brinquei, eu falava que eu sou igual lembrava aquela letra do The Police, né? Do The Police, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a Jamaican New York. Aí eu cantava dizendo que eu vinha do mar, eu vinha ao contrário, né? Eu vinha com inglês de SP, né? E aí cheguei como um estranho, lá na graduação, na academia, né? Brincadeira. Ninguém viu, mas tudo bem. Agora riu, agora você Então você tem o inglês marítimo. Dentro do inglês marítimo você tem, e aqui é um grande orgulho para mim, que o Vander Viana, né? Foi meu colega foi nosso colega, né? Aqui na UES, na graduação, depois ele foi ser professor lá em Londres, né? Tá por aí. O cara arrebentou mesmo. Então, do inglês marítimo você tem o inglês técnico de náutica, né? Dentro do inglês técnico de náutica você tem o English for Shipping, né? E vai, por aí vai, e comércio exterior, não sei o quê, há um ponto de contato da disciplina de shipping com relações internacionais. Depois daqui, no inglês técnico de máquinas, aqui você tem inglês técnico de máquinas profissionais. O Vander propôs essa classificação e eu adaptei, né? Dentro, você tem inglês técnico de máquinas profissionais, você tem para subalternos, você tem a parte exclusiva só de ferramentaria, a parte de torno, fresa. Pessoal, eu vou falar aqui as palavras da Marcela. Não dá para dar conta de tudo, uma publicação só. É campo para você estudar, é campo para você ter várias publicações, e eu acho que é um campo de estudo promissor e sem fim. Tá? Eu também, comparando as duas estruturas, em que eu estou me referindo? Estou me referindo à estrutura de testes, né, e avaliações de Cambridge, que é polêmica, né, tem alguns colegas que criticam, e toda crítica é bem-vinda. Mas eu comparei com o que eu achei do Model Course 3.17, né, que é a nossa grande referência para o ensino de língua inglesa, versão de 2015. Né? Existe uma versão anterior, tive que tomar cuidado com isso, nessa busca, nessa pesquisa por documentações sobre inglês. Isso acontece na aviação civil também, porque eu fui lá ter contato com o pessoal da aviação civil, lá do GEA, lá no Rio Grande do Sul, para ver se eu estava. Cara, você se mete num empreendimento desse, você fica doido, cara. Você fala, não posso falar besteira, né? Eu posso até errar, mas falar besteira não, porque eu acho que tem a diferença entre falar besteira e errar, né? Então, esses itens que eu coloco aqui, eu fiquei convencido, e como a gente vai desenvolver os estudos, eu posso até no futuro mudar de ideia, mas eu estou convencido que é importante o nivelamento
principalmente por algumas questões ligadas à motivação. Nós temos um grupo muito eclético, não é, Valéria? Um grupo que chega com determinadas formações, né, determinadas condições de influência, e a gente acaba dando conta. Mas eu acredito realmente que seja importante, mas eu confesso também que tem que estudar mais o tempo. Beleza? Opa, oi. Ah, tá. E finalmente, dito isso, né? Agora eu te falo, dito isso, né? Tem alguns encaminhamentos e contribuições, não é? A adoção de um projeto pedagógico específico, ou talvez uma discussão para que nós, em SP você tem que sempre falar, em línguas para fins específicos você tem que falar em nós. Você não pode ficar falando só eu, não, tem que ser nós. Tem que ser o professor da área técnica, tem que ser o especialista em legislação, tem que ser o linguista, porque o trabalho também comprovou que o profissional de letras, ele é o profissional que sabe desenvolver, ajudar as pessoas no desenvolvimento linguístico delas. O que eu estou querendo dizer? Desenvolvimento de competências, habilidades e estratégias. Correto? Porque o engenheiro ele vai saber tudo de engenharia. Se ele for fluente em inglês, ele vai falar inglês fluentemente. Mas e o conceito pedagógico, os conhecimentos linguísticos e todo um estudo complexo que eu me meti, que as professoras já conhecem há mais tempo do que eu, para que você faça o desenvolvimento linguístico. Já há empresas, inclusive, na minha pesquisa demonstrou, que já há empresas preocupadas com o desenvolvimento linguístico, não é? Em comunicação em língua inglesa dos seus funcionários. Mas também não foi o nosso objeto primordial. Melhoria da qualidade do ensino e da formação técnica, em geral. O SEAG e o SEABA são 2 centros de excelência, tá? 2 centros de excelência na formação profissional. A pesquisa demonstrou, como eu já disse aqui, que os professores lá, o ensino do Magistério da Marinha, já me ensinam há muito tempo, me ajudaram muito com essa abordagem. Tá? Isso aí a pesquisa, vocês vão ver o livro, está reprovado lá. Parceria com outras instituições, por que não? Graças a Deus, de uma forma simples, de uma forma humilde, eu estou aqui de uma certa forma convidando para o debate alunos, profissionais, né, da área, pessoas influentes, e o SEAG está aqui representado também, né? Isso é muito bacana. Divulgação dos estudos acadêmicos da Marinha Mercante Brasileira, nós temos estudos acadêmicos lá, né? Houve, inclusive, nos últimos anos, uma procura dos professores com relação à pós-graduação, mestrado, né? O time está que está, né? Isso só é não, pessoal, o time está que está, tem que ser justo, né? Então, vamos lá. Demonstração mais clara da necessidade de influência dos oficiais de máquinas, porque tem um capítulo desse livro que fala do pessoal de livros, mas o objetivo não é identificar e nem acusar ninguém de nada. Mas eu acredito, pelo menos, nessa pesquisa, que ainda há, pelo menos, com relação aos oficiais de máquinas, um certo pensamento de que a gente vai safar. A gente está na praça de máquinas, vamos pegar ali um dicionário, vamos no chave-chave. O pessoal sabe o que é chave-chave, né? É igual o Remenegues. Tu conhece o Remenegues? O mexicano chegava nos Estados Unidos e o colesterol do mexicano ia para o espaço. Porque ele só pedia Remenegues, né? Só presunto com ovos, né? Me contaram essa. Me contaram, tá? Eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, né? E na Marinha Mercante antiga, a qual eu fiz parte, apesar de muitos jovens, você vai dizer, pô, tá um gato de muitos jovens, apesar disso. O professor te mudou imediatamente, né? Imediatamente. Então, apesar disso, meus amados, a gente aprovou, chave, né? Special price, sabe, Deus? Special price. Lá a barganha, e todos esses navios aí, todas essas embarcações, eu sempre trabalhei com tripulações mistas, tripulações estrangeiras, né? E a gente ia lá para o Golfo, né? A gente ia para Abu Dhabi, para Dubai, e aí tinha lá uma maravilha de produtos eletrônicos a preço baixo. Então, o cara pegava a calculadora. 125, special price, você estava ganhando. Então o cara falava chave, special price, né?
Mas essa época já foi longe também, né, pessoal? Hoje o nível do pessoal de máquinas melhorou bastante, a gente tem que se preparar para isso como educador. Tá bom? Então, é um mito e a legislação também é clara. Né? Nós temos que, ou engenheiros ou navegadores, nós temos que nos comunicar em língua inglesa, não é? Dentro de uma determinada abordagem. Muito obrigado, pessoal. Uma emoção muito grande. Pois não? Deixa eu dar uma palavrinha. Pois não, com certeza. Tem as perguntas também, né? Mas acho que eu falo demais, né, professor? Aí o negócio ficou claro. Eu quero dar um testemunho, porque quando eu entrei na escola, e o Pereira Martins é professor, é doutor, ele foi meu colega de turma. Então, quando nós entramos na escola, e aqui tem alguns outros colegas, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque logo que começaram as aulas, a gente identificou que o inglês do Ciaga era muito deficiente, porque para o que nós precisaríamos quando a gente fosse oficial a bordo, tanto como maquinista, como na ponte, como piloto, e a gente precisaria fazer manobras em situações de emergência, a gente precisaria se comunicar, a gente precisaria entender o inglês, e a gente não tinha esse inglês. Isso eu estou falando em linhas gerais, né? Não é o caso do Queiroz, que é nosso colega, que ele já entrou no Ciaga professor em inglês, né? Então era assim uma turma enorme querendo colar dele na prova, ele dava aula para a turma, então era assim, mas em linha geral a turma não tinha inglês. Então o que eu tinha que fazer, o que eu tive que fazer como aluno quando eu identifiquei isso? Eu fui ao comandante do corpo de alunos e pedi a ele uma licença porque eu queria fazer um cursinho de inglês particular fora. Então eu precisaria sair pelo menos 3 vezes por semana para assistir aula. Foi negado, obviamente, porque a gente era no sistema de internato e a gente não podia sair. Então naquela ocasião eu tive que procurar uma solução alternativa, né? Um plano de contingência que a gente chama a bordo. Então no plano de contingência que eu consegui encontrar, nós fomos procurar um cursinho de inglês que pudesse entrar no Ciaga depois das aulas à noite para dar aula. E nessa ocasião nós encontramos o CCA, que eu tinha um amigo lá que era o Dr. Machado, e que depois me deu a oportunidade de ser sócio do Reginaldo Ribeiro, que está ali, que foi meu sócio no CCA, franquia do CCA. E nós conseguimos colocar o CCA dentro do Ciaga e nós demos aulas para quem tinha interesse em aprender, porque a gente estava buscando a excelência na língua. Mas independentemente disso, embora a gente tivesse uma instituição de nome, de grande renome, né, e que tinha uma metodologia reconhecida no mercado, a gente ainda assim não era hábil a conversar em inglês tecnicamente falando. Então assim, era um problema, inclusive o CCA, quando entrou lá, teve essa dificuldade, porque eles colocaram que, veja bem, nós vamos dar aula de inglês, mas nós vamos dar aula de inglês técnico. Então, o que o professor doutor Pereira Martins está fazendo agora, e abrindo essa janela, né, e essa oportunidade para que os professores possam se preparar melhor, entender melhor essa estrutura, né, essa engenharia linguística para trazer para os alunos, é um marco temporal. Então, assim, como oficial de náutica, e depois como superintendente técnico, naval, gerente de qualidade, meio ambiente, segurança e presidente do Instituto Náutico no Brasil, eu liderei alguns processos de investigação de acidente a bordo. E muitos acidentes, eu vou dizer para vocês assim, não é um número que seja desprezível, muitos acidentes ocorreram pela deficiência no entendimento da língua inglesa. Então assim, é um fator de muita relevância, eu acho que o Ciaga aqui representado vai observar isso e é um ponto de muita relevância, que a gente hoje está tendo um marco temporal, né, na preparação dos alunos dos futuros oficiais da Marinha Mercante. Porque a partir do momento que a gente consegue preparar melhor esse grupo que vai para a bordo, né, liderar, coordenar e ficar responsável pelas operações marítimas, é muito importante que eles entendam a língua inglesa na sua matriz, na sua essência. Então, assim, acho que esse trabalho que o Pereira Martins fez não é um trabalho fácil, tanto é verdade que é um trabalho, vamos dizer assim, pioneiro. Acho que nenhum outro professor teve essa capacidade de encontrar, né, esses canais, esses veios de entendimento para trazer ao entendimento como que a gente tem que trazer à luz
da língua inglesa para os alunos a bordo, eu acho que é um marco temporal. Então, assim, eu acho que você é pioneiro, meu amigo. Obrigado. Quero te parabenizar em nome de todos, da nossa turma, em nome da indústria marítima, em nome do Instituto Náutico, pela sua iniciativa. E a gente vê isso como uma iniciativa muito importante, que vai ser um divisor de águas para o que a gente tinha antes na formação do profissional marítimo e para o que a gente vai passar a ter daqui para frente. Eu sei que você também está trabalhando em outros níveis, em outros livros, em outras empreitadas direcionada aos alunos do SEAGA, o que vai ser também muito importante. Então, assim, eu não poderia deixar de pontuar esse momento aqui da importância do trabalho que o Dr. Pereira Martins está fazendo para a indústria marítima brasileira. Isso é um divisor de águas, é uma coisa que não existiu até hoje. Nós somos um país que temos uma costa fantástica, nós temos muito potencial marítimo, então, assim, quando a gente entende que o nosso profissional marítimo vai ser melhor formado, isso é de muita importância. Hoje a gente tem uma BR do mar, que vai potencializar nossos negócios marítimos, e a gente tem muita resistência no mercado, contrário à mão de obra marítima, ou seja, contrário aos oficiais profissionais marítimos brasileiros a bordo dos navios, porque o nosso custo é caro. E aí, além do custo caro, vem em paralelo sempre a questão da baixa qualificação técnica e principalmente a falta de entendimento da língua inglesa. Então, isso que o Dr. Pereira Martins está fazendo vai eliminar esse gap que a gente tem e vai firmar e possibilitar que a gente continue contando com a mão de obra de oficiais brasileiros a bordo das embarcações para fazer e desenvolver o país como a gente precisa. Então, nós temos um potencial marítimo enorme e nós não podemos ficar à margem desse desenvolvimento ou perder uma linha de mercado de trabalho que é fundamental e estratégico para o país, simplesmente porque nós não temos capacidade na língua inglesa, técnica, profissional, marítima. Então, isso é um divisor de água. Eu queria pontuar bastante isso, doutor Pereira Martins. Muito obrigado. Além de você ser meu amigo, Obrigado. você é meu ídolo. Opa! Obrigado, parabéns. Eita, vai coração. Eu vou comparar com ele. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço ao Madruga aqui, né, as palavras. E pessoal, eu sou tradutor freelance, trabalho para Porto Céu, que é uma grande empresa do Espírito Santo, da área portuária, ainda tem uma empresa da área portuária, ainda, tá bom? Muito obrigado, a gente encerra aqui a nossa palestra e eu vou ficar agora aqui na... Como é que é? Minha esposa está sabendo o que eu vou fazer aqui. Eu vou ficar aqui